Imagine viver em um lugar onde o metrô chega no minuto exato. A educação é gratuita e de qualidade. As florestas são protegidas como templos e o povo confia no governo como se fosse parte da própria família. Parece utopia? Bem-vindo à Suécia, o país onde tudo realmente funciona. Mas por trás da imagem de perfeição, o que mantém essa engrenagem tão bem ajustada? Seria a cultura, a geografia? Ou algo mais profundo, quase invisível aos olhos de quem só passa por aqui? Neste vídeo, vamos muito além dos clichês para entender os segredos de um dos países mais eficientes e humanos do planeta. No extremo norte da Europa, cercada por florestas profundas, lagos cristalinos e auroras dançando no céu, está a Suécia, um país que, à primeira vista, parece ter saído de um conto escandinavo. Mas, longe de ser apenas um cenário de beleza natural, a Suécia carrega algo ainda mais fascinante. Ela é considerada por muitos o modelo ideal de funcionamento social. Da mobilidade urbana à transparência política, da inovação tecnológica ao cuidado com o meio ambiente, tudo aqui parece obedecer a uma lógica de equilíbrio e bem-estar. Neste documentário, você vai atravessar o tempo das raízes vikings à sociedade digital, entender como o clima gelado moldou o calor humano dos suecos e descobrir tradições únicas, como o fika, que transformam um simples café em um ritual nacional. Vamos explorar a religiosidade discreta, mas presente, a arquitetura que conversa com a natureza, a economia que gira em torno da confiança e, claro, provar os sabores que fazem da culinária sueca uma experiência cultural por si só. Prepare-se para ver a Suécia sob todos os ângulos. Uma viagem 360 graus por um país que, mais do que funcionar, inspira. E talvez, no fim, você se pergunte: o que podemos aprender com a maneira sueca de viver? Respire fundo e imagine uma vasta península de florestas, fiordes e colinas geladas. Ali, há mais de milênios, surgiram os vikings, corajosos navegadores que deixaram sua marca viajando por mares e terras distantes, de Constantinopla à Inglaterra. Era o século VIII, e suas longas embarcações já desenhavam o futuro dos suecos, conectando pessoas e culturas longe do próprio lar. Com o tempo, a Suécia passou por transformações profundas. A cristianização, iniciada no século XI, reteve muitos costumes pagãos, criando uma cultura híbrida entre o velho e o novo. Castelos góticos começaram a surgir ao lado de antigas pedras rúnicas, registros silenciosos do passado. Nasceu ali a semente de um equilíbrio histórico entre tradição e adaptação. Avançamos para os séculos XVI e XVII, quando a Suécia se tornou uma potência militar na Europa. Sob o reinado de Gustavo II Adolfo, o Leão do Norte, o país se posicionou com firmeza na Guerra dos 30 Anos, ampliando seu território e sua influência. A partir da vitória militar, veio o orgulho nacional. O desbravador entrou em outra cena. A Suécia moderna começou a nascer, impulsionada por reformas econômicas, sociais e centralização do poder. Com a Revolução Industrial no século XIX, a madeireira e a metalurgia se tornaram motores do progresso. Minas de ferro enriqueceram o país e atraíram investimentos europeus. Surgiram bairros operários, escolas públicas e redes de transporte. A Suécia passou gradualmente de nação agrícola para industrial, e foi neste caldeirão que brotaram dois valores centrais: cooperação coletiva e confiança mútua. Esses valores impulsionaram a social-democracia sueca, consolidada no início do século XX. Durante o Folkhemmet, Lar do Povo, o Estado assumiu o papel de guardião do bem-estar, saúde pública, aposentadorias, habitação social. A meta era clara: garantir que ninguém ficasse à margem. Nessa época, o avanço foi lento, porém sólido, e a confiança cada vez mais presente pavimentou o caminho para essa estabilidade econômica contemporânea.
No pós-Segunda Guerra Mundial, a Suécia escolheu a neutralidade, uma postura que economizou a nação das devastadoras consequências da guerra e permitiu investimentos maciços em infraestrutura e tecnologia. As décadas seguintes testemunharam empresas nascidas no solo nacional se tornarem globais. Volvo, Electrolux, Saab, Ericsson, todas sintetizando a capacidade sueca de aliar inovação, design e sustentabilidade. Nos anos 70 e 80, apesar da forte presença estatal, o país experimentou uma nova onda de liberalização econômica. Aprenderam a equilibrar as políticas sociais com o dinamismo do mercado. Investiram fortemente em educação, pesquisa e desenvolvimento. A Suécia deixou de ser apenas uma grande fábrica e passou a atuar como um centro de ideias e tecnologia, embarcando com força na revolução digital. Hoje, a história da Suécia é um legado em contínua construção. Das pedras rúnicas, vikings à robótica de ponta, o fio condutor é a confiança. Entre cidadãos, entre empresas e com o Estado. Essa confiança, forjada por séculos de aprendizagem coletiva, é o principal motor por trás de um país que funciona. Funciona não porque tudo aqui é perfeito, mas porque há uma história sólida que sustenta desafios humanos com soluções sistêmicas. Coloque-se nessa cena. Um lago silencioso espelhando o céu em tons de cinza azulado. Ao fundo, uma floresta de pinheiros que parece não ter fim. E, mais adiante, as renas caminham livremente sob o véu sutil da aurora boreal. Isso é a Suécia, em sua forma mais pura. Um país onde a natureza não é cenário, mas protagonista. Localizada na Península Escandinava, a Suécia é o quinto maior país da Europa em área territorial, mas sua densidade populacional é uma das mais baixas do continente. Com cerca de 10,5 milhões de habitantes espalhados em um território que se estende por mais de 450 mil quilômetros quadrados, a Suécia oferece vastos espaços de silêncio e contemplação. A distribuição geográfica concentra a população no sul, em cidades como Estocolmo, Gotemburgo e Malmö, enquanto o norte é dominado por paisagens selvagens e um clima desafiador. O território sueco é dividido em 3 grandes regiões: Götaland ao sul, com campos agrícolas e costa temperada, Svealand no centro, com florestas densas e cidades históricas, e Norrland ao norte, uma terra de montanhas, tundras e vastas florestas boreais. Norrland representa 60% da área do país, mas abriga menos de 15% da população. Uma disparidade que mostra como a natureza, aqui, é livre e indomada. O clima é surpreendentemente variado. Ao sul, os invernos são frios, mas suportáveis, suavizados pela influência marítima que traz temperaturas mais amenas. Já no norte, o cenário muda drasticamente. Os invernos são longos, escuros e congelantes, com temperaturas que podem cair abaixo de menos 30 graus Celsius. Mas é também no extremo norte que ocorre um dos fenômenos naturais mais impressionantes: o sol da meia-noite, durante o verão. Por várias semanas, o sol simplesmente não se põe. Imagine viver em um lugar onde, no inverno, reina a escuridão por meses. E no verão, o tempo parece suspenso, com dias que nunca terminam. Essa dança de luz e sombra, de extremos climáticos, molda profundamente não só a paisagem, mas também o ritmo de vida, os costumes e o comportamento social dos suecos. E o que dizer da relação dos suecos com essa natureza imponente? Existe uma palavra que define bem esse elo: Allemansrätten. Traduzido como o direito de todo homem, é uma lei que garante a qualquer pessoa o livre acesso à natureza, seja para caminhar, acampar, colher frutas ou simplesmente contemplar. Trata-se de um pacto ancestral de respeito mútuo entre homem e meio ambiente, onde liberdade vem acompanhada de responsabilidade. A biodiversidade sueca é igualmente rica.
Ursos pardos, linces, alces, lobos e castores ainda habitam as florestas do norte. Já os mares frios do Báltico abrigam focas e aves migratórias raras. Os suecos não apenas convivem com essa fauna, eles a protegem ativamente. Aproximadamente 15% do território é formado por parques nacionais e reservas naturais, o que revela um compromisso profundo com a sustentabilidade. E há ainda os lagos. São quase 100 mil lagos em todo o país, muitos de origem glacial, formando um dos sistemas de água doce mais puros da Europa. Em algumas regiões, a água potável vem diretamente do lago, sem necessidade de tratamento químico. Isso não é exceção, é norma. É mais um sinal de que, aqui, a natureza não é problema a ser resolvido, mas parte da solução. Se perguntarmos por que a Suécia funciona tão bem, a geografia oferece uma pista. Espaços amplos, natureza exuberante e um clima que exige resiliência e planejamento. Não é só questão de beleza, é estratégia, é identidade. A paisagem sueca ensina, exige, transforma. E talvez por isso, a ordem, a funcionalidade e o respeito à coletividade tenham raízes tão profundas neste solo frio e fértil ao mesmo tempo. A Suécia é um país onde a vida cotidiana se organiza com simplicidade, discrição e propósito. Em vez de excessos, há uma preferência por equilíbrio. Em vez de formalidades, por funcionalidade. E isso se reflete em cada detalhe, do ritmo das conversas ao design das casas, da forma de trabalhar aos momentos reservados ao lazer. Um dos conceitos mais presentes na cultura sueca é o lagom, algo como na medida certa. Essa ideia permeia o estilo de vida, guiando escolhas pessoais e coletivas com base em moderação e harmonia. Não se trata de regras impostas, mas de uma preferência cultural por ambientes calmos, soluções práticas e respeito ao espaço do outro. Outro aspecto marcante da rotina sueca é o fika, a tradicional pausa para o café. Mais do que uma refeição leve, o fika é um momento valorizado de pausa consciente, onde se compartilham ideias, se troca companhia e se desacelera. Essa prática é comum em empresas, escolas e famílias e ajuda a manter o bem-estar em um país onde os dias podem ser longos e silenciosos, especialmente durante o inverno. A convivência pública costuma ser organizada e respeitosa, mas cuidado ao caminhar. As cidades são planejadas, o transporte funciona e há uma confiança mútua que permite que as coisas fluam com menos atrito. Em vez de vigilância constante, há incentivo à responsabilidade individual, um traço que também aparece nas tradições espirituais do país. A Suécia é hoje uma das sociedades mais seculares do mundo. A maioria da população não frequenta templos ou segue religiões formalmente. No entanto, os rituais continuam presentes, especialmente nos batismos, casamentos e funerais conduzidos pela Igreja da Suécia, de origem luterana. Muitas dessas cerimônias têm mais valor simbólico e cultural do que devocional, mantendo vivos os vínculos com a história do país. Além do ritmo sereno do dia a dia, a Suécia também pulsa à noite, especialmente nas grandes cidades como Estocolmo, Gotemburgo e Malmö. A vida noturna é vibrante, com bares e baladas que atraem muitas pessoas elegantes e descoladas. Inclusive, muitos estrangeiros comentam sobre a presença marcante de mulheres suecas bonitas na cena local. O ambiente costuma ser cosmopolita, com música variada que vai de jazz e soul à eletrônica. Ainda assim, há um contraste curioso. Mesmo sendo historicamente uma nação alcoólica, hoje os suecos bebem com mais sofisticação, menos em quantidade, mas optando por qualidade como vinho fino e cervejas artesanais. O calendário sueco também traz marcas de antigas tradições. O Midsommar, por exemplo, celebra o solstício de verão com danças, flores e comidas típicas. Já o Luciadagen, no inverno,
enche as casas e igrejas com velas e cantos suaves, trazendo luz para os meses escuros. Essas festas combinam elementos cristãos e pré-cristãos, refletindo a capacidade sueca de preservar o passado e adaptá-lo ao presente. Com a chegada de imigrantes ao longo das últimas décadas, outras tradições religiosas também passaram a fazer parte do cotidiano em grandes cidades, como o Islã, o budismo e o cristianismo ortodoxo. Mas mesmo nesse contexto multicultural, prevalece o respeito à liberdade de crença e à liberdade de não crer. Na Suécia, estilo de vida e espiritualidade caminham lado a lado. Não há imposições nem ausências, há escolhas. E essas escolhas ajudam a manter uma sociedade onde viver com liberdade, consciência e tranquilidade se tornou parte do que realmente funciona. A Suécia é muitas vezes lembrada por sua eficiência. Mas por trás dos números e rankings há algo mais sutil. Uma sociedade que conseguiu organizar seu funcionamento sem abrir mão da autonomia do indivíduo, nem da pluralidade de estilos de vida. Aqui, o progresso econômico não é medido apenas pelo crescimento, mas pela liberdade de escolha que ele proporciona. O país tem uma economia moderna, dinâmica e aberta ao mundo. Empresas como IKEA, Spotify e H&M nasceram em solo sueco e alcançaram relevância global mantendo uma identidade clara. Design funcional, inovação sustentável e uma visão pragmática de futuro. Isso não é coincidência. A Suécia valoriza a criatividade e confia no potencial de cada cidadão para contribuir com soluções originais e úteis. O ambiente de negócios é transparente, estável e acolhedor para novos empreendedores. Há incentivos à inovação tecnológica, à pesquisa científica e ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, existe um forte senso de responsabilidade social. Não imposto, mas construído com base na confiança mútua. É comum que empresas se envolvam diretamente em iniciativas culturais, ambientais e educacionais, por entenderem que prosperidade é mais sólida quando compartilhada. A tributação pode parecer alta, mas o retorno é visível. Ruas limpas, transporte eficiente, hospitais modernos e um sistema educacional gratuito de qualidade. Mais do que um fardo, os impostos são encarados como um investimento coletivo, administrado com alto nível de transparência. E isso só é possível porque o cidadão sueco é tratado, desde cedo, como parte ativa da engrenagem pública, e não como alguém a ser tutelado. A sociedade é fortemente orientada para a confiança entre vizinhos, entre trabalhadores e empregadores, entre governo e população. E essa confiança cria um tipo de liberdade rara, a de poder andar pelas ruas com tranquilidade, de expressar opiniões sem medo, de seguir caminhos pessoais sem precisar se encaixar em moldes. A educação na Suécia vai além do conteúdo acadêmico. Ela estimula a curiosidade, o pensamento crítico e a colaboração desde os primeiros anos. Universidades públicas são abertas a todos, inclusive estrangeiros, e muitas oferecem cursos em inglês. O conhecimento é visto como um bem acessível, não como um privilégio. Na saúde, o atendimento é universal e centrado no cuidado com a pessoa. A prioridade é a prevenção e o acompanhamento integral da saúde física e mental. O acesso é simples e o sistema está cada vez mais digitalizado, o que reduz burocracia e aproxima o cidadão dos serviços. É claro que desafios existem. Questões como imigração, envelhecimento da população e mudanças no mercado de trabalho estão no centro do debate público. Mas a maneira sueca de lidar com isso é baseada no diálogo, na escuta e na busca por soluções duradouras, sem pressa, sem alarde, mas com foco no que funciona. No fim das contas, a economia sueca é apenas a superfície visível de algo mais profundo, um modelo social que respeita a da liberdade, promove a dignidade e oferece as ferramentas para que cada um escreva sua própria história, com autonomia, segurança
e autenticidade. No litoral de Österlen, ao sul da Suécia, ergue-se o maior monumento megalítico do país. As Pedras de Ale, dispostas em forma de barco, com cerca de 67 metros de comprimento. Acredita-se que tenham sido erguidas entre os séculos 6 e 11, com funções que variam entre calendário astronômico ou túmulo vikingo. Ao pôr do sol, quando a luz toca as pedras e o mar se aproxima em silêncio, é possível sentir a conexão milenar entre o homem e o oceano, uma aula discreta sobre tempo e eternidade. Ligando a cidade sueca de Malmö à capital dinamarquesa, Copenhague, a ponte de Öresund é muito mais do que uma travessia sobre o mar. É um símbolo da integração moderna entre países, culturas e economias. Com cerca de 8 quilômetros de extensão, ela combina ponte, túnel e uma ilha artificial no meio do estreito. A travessia começa em solo sueco, sobre colunas elegantes que se estendem pelo horizonte até desaparecer sob as águas rumo ao território dinamarquês. Desde sua inauguração em 2000, a ponte transformou a dinâmica da região. Encurtou distâncias, conectou vidas, impulsionou negócios e fortaleceu o intercâmbio entre as duas nações. A estrutura impressiona não apenas pela escala, mas pela precisão. Tudo ali funciona com uma lógica silenciosa e eficiente. Ao atravessá-la, o viajante sente que está passando por um limiar, entre terra e mar, entre países, entre passado e futuro. E isso diz muito sobre a alma sueca, capaz de projetar pontes que vão além da engenharia. No extremo norte, onde o inverno estende sua escuridão por meses, o céu se acende com cores, verdes, roxos, rosas. A aurora boreal é o galardão da natureza nórdica. Parece dançar lentamente, lembrando-nos que, mesmo na mais fria madrugada, existe beleza pulsante. Imagine agora uma escultura girando com 190 metros de altura. Essa é a impressão que o Turning Torso, projetado por Santiago Calatrava, causa em Malmö. Erguendo-se sobre 9 cubos que giram 90 graus do chão ao topo, o prédio não é apenas uma obra de arte urbana, mas um símbolo funcional de engenharia avançada capaz de suportar ventos fortes e frio extremo. Nas margens de um fiorde, longe do centro urbano, ergue-se o Artipelag, um complexo que mistura galeria, natureza e culinária. Projetado por Johan Nyrén e inaugurado em 2012, o prédio se integra aos pinheiros e rochedos ao redor. Uma visita ali é um mergulho na arte, visual e sensorial, com vista para o Mar Báltico, palco de contemplação e criação. Em Estocolmo, o bairro de Gamla Stan oferece uma viagem no tempo. Suas ruelas de pedra, fachadas medievais coloridas e o Palácio Real, ainda habitado pela família real sueca, misturam tradição e modernidade em harmonia visual rara. A cidade é uma das capitais mais bem preservadas da Europa, com arquitetura barroca, renascentista e escandinava convivendo em paz. Mas talvez o espaço mais inesperado esteja debaixo da terra. O metrô de Estocolmo é considerado a maior galeria de arte do mundo. Com mais de 90 estações decoradas por artistas locais, esculturas, murais e instalações modernas, transformam cada parada em uma experiência cultural. Em vez de pressa e anonimato, o subterrâneo sueco oferece beleza e pausa. E não podemos esquecer de Visby, na ilha de Gotland. Um tesouro medieval cercado por muralhas do século XIII e igrejas em ruínas que resistem ao tempo e ao vento do Mar Báltico. Suas ruas estreitas, cobertas de paralelepípedos, guardam séculos de história hanseática. No verão, a cidade revive festas e feiras que recriam a vida da Idade Média com impressionante autenticidade. No coração da Lapônia, o inverno cobre a região com neve espessa e pinheiros cinematográficos,
especialmente em torno de Kiruna, a cidade mais ao norte da Suécia. Com vastos campos congelados e céu estrelado, o lugar é um portal para o Ártico. Entre trilhas silenciosas, auroras boreais e extensões brancas, Kiruna simboliza a beleza crua da natureza em sua forma mais pura. Próxima a Ore, em Jämtland, a Danforsen é a maior cachoeira da Suécia, cerca de 38 metros de altura e 60 metros de largura. No degelo da primavera, seu volume impressionante irrompe com força e beleza, erguendo arco-íris nas correntes turbulentas. A queda d'água oferece um espetáculo essencial na paisagem sueca, onde a força da natureza se manifesta em pleno vigor e grandiosidade. Na costa de Karlskrona, a ilha de Ekholmen parece saída de um conto insular. Pequenas casas pitorescas, mar azul cristalino e o silêncio que só o arquipélago pode oferecer. Popular entre visitantes, a ilha combina acessibilidade ao continente com perfeito refúgio de verão. É como um jardim flutuante, onde o urbano e o natural se encontram com leveza e harmonia costeira. No vilarejo de Jukkasjärvi, ao lado de Kiruna, ergue-se o lendário Ice Hotel, o primeiro hotel de gelo do mundo, montado completamente com blocos do rio Torne, ativo de dezembro a abril. Em 2016, surgiu também o Ice Hotel 365, um hotel permanente aberto o ano inteiro, com suítes de arte em gelo mantidas por energia solar. Um espaço onde a criatividade humana se alia ao frio extremo para criar algo verdadeiramente único. Na Suécia, o extraordinário é acessível. A natureza e a arquitetura não competem, conversam. Cada floresta preservada, cada estação de metrô transformada em arte, cada edifício projetado com propósito estético e funcional revela uma ideia fundamental. Aqui, o belo é também útil. E o útil, quase sempre, é belo. Essa é a verdadeira estética sueca, a da harmonia entre o que se vê, o que se sente e o que funciona. Imagine um país onde até as refeições seguem o ritmo da natureza, com sabores que mudam conforme as estações, ingredientes colhidos localmente e tradições culinárias passadas de geração em geração, com carinho e precisão. A gastronomia sueca é um reflexo direto do estilo de vida nórdico, simples, funcional e profundamente conectado ao ambiente. O prato sueco mais famoso do mundo talvez seja o köttbullar. As almôndegas suecas, tradicionalmente servidas com purê de batatas, molho cremoso e uma surpreendente geleia de lingonberry, a frutinha silvestre que cresce abundantemente nas florestas do país. Essa combinação entre doce e salgado revela uma faceta curiosa da culinária sueca. O contraste equilibrado, o lagon, também presente no paladar. Outro símbolo nacional é o smorgasbord, um verdadeiro banquete de pratos frios e quentes, servidos em sequência. Arenques marinados em diversos temperos, salmão defumado, gravlax, queijos artesanais, pães escuros e vegetais em conserva. Não se trata apenas de comer. O smorgasbord é um ritual de celebração coletiva, muito comum em feriados, festas e reuniões familiares. Cada prato conta uma história, e cada ingrediente honra a terra e o mar que o produziram. E já que falamos em mar, vale destacar o papel vital dos frutos do mar na dieta sueca. Arenque, bacalhau, cavala e salmão são protagonistas em preparos crus, curados ou defumados. A técnica do gravlax, por exemplo, consiste em curar o salmão com sal, açúcar e endrô, uma erva aromática muito usada na culinária local, criando uma textura amanteigada e um sabor delicado. Em regiões costeiras, mariscos e lagostins também ganham destaque, especialmente durante os tradicionais crayfish parties, festas regadas à música, chapéus coloridos e muita vodka gelada. Durante o inverno,
Quando a terra congela e os dias se tornam curtos, a culinária ganha um caráter mais robusto e reconfortante. Sopas espessas, ensopados de carne, batatas cozidas e pães integrais aquecem os lares e nutrem os corpos. Já no verão, com a abundância de frutas vermelhas, cogumelos e verduras frescas, as refeições se tornam mais leves e frescas, sempre em sintonia com o que a natureza oferece no momento. E é claro que não podemos falar de culinária sueca sem mencionar os pães e doces. Os pães de centeio e de trigo integral são parte do café da manhã típico, muitas vezes acompanhados de manteiga, queijo e pepino fatiado. Já os doces, sempre presentes no fika, têm no kanelbull, pão de canela, seu símbolo máximo. Mas há também os semlor, pãezinhos recheados com creme de amêndoas, os prinsesstårta, bolos de camadas com cobertura verde de marzipan, e as tortas de mirtilo, que surgem como forma de celebrar os frutos da floresta. Outro detalhe fascinante é o respeito à sazonalidade e ao cultivo orgânico. Os suecos valorizam alimentos produzidos localmente, sem agrotóxicos, e boa parte da população opta por comprar em mercados cooperativos, feiras e lojas de bairro. A alimentação não é só uma necessidade. É uma forma de expressão cultural, identidade e, acima de tudo, cuidado com o corpo e com o planeta. Quando pensamos na ideia de um país onde tudo funciona, é fácil imaginar um lugar frio, impessoal, quase mecânico. Mas a Suécia revela justamente o contrário. Funcionar aqui não é sinônimo de rigidez. É fruto de equilíbrio, de escuta, de um pacto coletivo silencioso, mas profundo, que atravessa gerações. Ao longo desta jornada, vimos como a história, a geografia, a cultura, a arquitetura, a fé e até a comida se entrelaçam num tecido social construído sobre confiança, respeito e propósito. Nada é por acaso, nada é excessivo. A harmonia entre o ser humano e seu entorno se manifesta em detalhes, no silêncio respeitoso do metrô, no pão de canela do café da tarde, no cuidado com o próximo e com a paisagem que o cerca. A Suécia não é perfeita e nem pretende ser, mas talvez o segredo esteja aí: reconhecer limites, acolher a diversidade e manter o foco no essencial. Enquanto o mundo busca modelos de futuro, os suecos continuam a ensinar, sem alarde, que é possível viver bem quando todos têm espaço, quando o coletivo importa e quando o funcional é, antes de tudo, profundamente humano. E você, depois de conhecer a Suécia por todos os ângulos, o que levaria para a sua vida? Se essa jornada pela Suécia te inspirou, imagine quantos outros lugares ainda podemos explorar juntos. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e continue viajando com a gente pelo mundo real.